Então, boa tarde. Então, é uma satisfação receber aqui no podcast Universo Noesc a professora e psicóloga Eliandra Solivo para falar de uma temática tão necessária, tão importante, que é a saúde mental materna. Visto que, pensando no curso de psicologia, o nosso curso ele participa muito das demandas da população, da sociedade, principalmente aqui em Xanxerê, e essa é mais uma, né, das nossas ações com a coordenação da Prof. Então, Eliana, eu gostaria que tu falasse um pouquinho assim, o que, que foi pensado, que dia é, enfim, fala um pouquinho deste evento em específico. Assim. Sim, certamente. Olá, agradecer, né, a UESC pela oportunidade, principalmente na pessoa da Ana, que é coordenadora do curso de psicologia, que, né, foi trazendo essa ideia e viabilizando toda essa parceria, que eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês do que se trata, né? Falando de um tema que para mim é muito sensível, né? Eu acho que me toca de várias formas na minha trajetória profissional e poder fazer parte, né, de uma campanha que hoje já é uma campanha nacional e internacional, né? Já temos vários países também aderindo, chamada a campanha Maio Fruta Cor, né? Então, o que que é o Maio Fruta Cor, assim? É uma campanha voltada à saúde mental materna, né? Desde 2020, acontecendo aqui no Brasil, e a partir daí agregando vários estados, com desenvolvimento de várias políticas públicas, vários projetos de lei aprovados, né, em vários municípios aqui do nosso país, voltando a atenção, né, à saúde mental materna. A campanha, o objetivo da campanha é trazer, né, o assunto da saúde mental à população de forma geral, para que a gente possa desmistificar, falar, olhar para aquilo que muitas vezes passa despercebido, né, e que está trazendo dados importantes, né, quando a gente tem de cada 4 uma com depressão pós-parto, a cada 4 as pesquisas mostrando que uma sofre violência obstétrica, que a cada 2 mulheres uma perde seu emprego, não consegue mais voltar a trabalhar, né, depois da chegada do seu filho. Acho que só esses dados já impactam, né, a importância da campanha. Assim. E nós pensando, né, no curso em conjunto com a Eliandra e mais os outros professores também, envolvendo todas as fases do curso, hoje a gente tem que desenvolver atividades que a gente chama, né, dentro da instituição de APEX, que são as atividades de práticas de extensão. E aí, pensando um pouquinho nessa questão, nós organizamos, né, principalmente na coordenação, a Prof. Eliandra, né, ela está tomando a frente, então, desse evento, para a gente fazer um evento juntamente agora com a CDL também. Fala um pouquinho desse evento, quando vai ser, horários, enfim, quem pode participar nesse sentido. Sim. Então, dia 11 de maio, né, das 10 horas da manhã até as 4:30 da tarde, na Rua Olavo Bilac, entre a farmácia do SESI e a Megazan, né? Essa rua vai estar fechada e vai ter várias coisas acontecendo. Então, todo o curso de psicologia vai estar nesse dia, nesse evento, né? Todas as turmas de psicologia, elas estão desenvolvendo atividades voltadas, né, à interação com a população de forma geral, mas com a temática saúde mental materna. Então, tem várias ideias e várias coisas que os alunos com muito carinho estão organizando junto com seus professores, né? Todos os professores do curso, inclusive, envolvidos, e vamos estar lá, né, podendo fazer todo esse movimento pela campanha e mostrando o envolvimento da psicologia, né, que é a grande causa também, nesse momento, assim, do nosso interesse em poder falar sobre saúde mental materna. Tem outros parceiros, né, que estão participando da campanha, que vão em outros momentos também estar falando, mas, né, eu acho que aqui eu preciso trazer, né, o impacto da participação do curso de psicologia, que permite, né, todo esse envolvimento, assim, para a gente levar esse assunto para a comunidade. A CDL também tem um evento que vai desenvolver nesse dia e aceitou, né, acho que o UNESC já faz parte, né, dos eventos da CDL, e a gente vai poder levar a campanha do Maio Fruta Cor também nesse dia. E aí, pensando um pouquinho nessa questão, assim, do que a psicologia, você que é especialista na área, então, do que a psicologia pode contribuir com as pessoas, com as mulheres, com profissionais, para esse assunto voltado para a saúde mental materna? Acho que a primeira coisa de todas é trazer a discussão, né, de que a maternidade é algo possível, né, e que nós vivemos tempos, momentos, né, em que as mulheres têm adoecido, né. Com a chegada da pandemia, se percebeu muitas mulheres adoecendo em função da, né, perda de emprego e sobrecarga com relação ao cuidado dos filhos, nas escolas fechando. Então,
percas familiares importantes, né? Então, eu acho que nós temos ali muitas coisas que foram acontecendo e foram sensibilizando, de forma geral, as pessoas para olharem para esse assunto. A psicologia, eu acho que ela pode trazer isso para a discussão, né? Pode acolher o sofrimento que envolve a maternidade em algum momento, ajudar as pessoas realmente a entenderem, né, o real da maternidade e não apenas, né, assim, endossar, né, aquela idealização e romantização que muitas vezes acontece, né, na nossa experiência com a chegada do filho ou com as ideias, né, que a gente faz no decorrer da vida com relação a isso, mas que quando a gente se vê vivendo isso, né, talvez a gente se encontre com experiências que nós não estamos preparados, né? Então, são famílias que talvez não têm planejamento, são situações socioeconômicas que podem ser impactam decisivamente na criação, né, na escolha dessas pessoas pela parentalidade, né? Eu acho que a psicologia ela tem todo o suporte e tem toda a competência para poder olhar para esse assunto, cuidar da saúde mental, né, fazer a escuta desse sofrimento, auxiliar essas famílias, né? Então, acho que nós temos muito trabalho a fazer, na verdade. E além do dia 11 de maio, então, que a gente vai participar juntamente com a CDL, nós temos agora dia 9, então, de maio também, uma roda de conversa, que nós temos, o curso ele tem o serviço de acolhimento psicológico, então, para a população, de forma gratuita também, e essa roda de conversa em específico vai acontecer lá. Fala um pouquinho para nós, então, também sobre essa roda Sim. de conversa. A ideia é realmente chamar gestantes, né, mulheres que estejam em qualquer trimestre da gestação e que queiram conversar. Vai ter uma nutricionista, que é a Clarissa Sartor, temos uma fisioterapeuta pélvica, que é a Larissa Ferraz, e eu como psicóloga perinatal, então, para poder falar sobre essas três áreas importantes, né, que acompanham aí a gestação, o parto e o puerpério. Então, já vai ter, tem já algumas coisas sendo colocadas nas redes sociais, né, as mulheres podem se inscrever, mas também podem nos procurar para terem mais informações. O SAP é o Serviço Psicológico, né, de Atendimento Psicológico da Unesp, então, vai nos ceder um espaço, uma sala, para que a gente possa estar recebendo vocês, né, mulheres gestantes que tenham esse interesse, em vir conversar, né, e se informar mais sobre esse assunto. Então, te agradeço, Prof. Leandra. É muito legal, né, enquanto coordenação, assim, poder contar com essas parcerias, com esses profissionais, né, especializados, incríveis, e agradeço, então, a tua disponibilidade e proatividade em querer fazer, né, e aí pensando nesta campanha específicos para as mulheres e pensando na saúde mental materna. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, sem dúvida, né, o apoio, né, e a oportunidade de estar aqui, podendo divulgar um pouquinho disso. Legal, obrigada. Estamos aqui hoje falando de saúde mental materna e não poderíamos deixar de falar, então, um tema muito importante e com a presença do Dr. Jackson Furlaneto, que é um médico psiquiatra aqui de Xanxerê, já agradecendo a presença também, doutor, né, que vem nos falar um pouquinho, então, sobre os aspectos que são importantes, né, quando a gente fala de saúde mental materna. Olá, Helena. Obrigado pelo convite. E realmente é um assunto muito importante, né? O que a gente conversava anteriormente é que uma mulher que é acompanhada durante o período gestacional e pós-parto de forma satisfatória, de forma saudável, ela vai ser uma mulher futuramente saudável também. E vai poder cuidar do seu filho de forma competente, né? A questão da saúde mental materna já começa muitas vezes no momento que a mulher decide engravidar, né? que o casal decide engravidar. Então, é um momento importante, né, de todo o processo gestacional que começa naquele momento da concepção. Sim. Então, buscando manter uma saúde já prévia, né, e que nesse acompanhamento durante a gestação, fazendo o pré-natal, fazendo as consultas regulares, os exames regulares, para que possa a mulher se sentir tranquila, se sentir segura de que aquele filho que ela está gerindo, né, esteja vindo de forma saudável, né, e que o corpo dela também está sendo saudável. Além disso, acho que o aspecto de ter o suporte familiar, de ter um suporte da mãe, né, da avó, da criança, do marido, do companheiro, e de todos os outros atores que estão envolvidos nesse momento, me parece também muito importante para se manter a saúde mental dentro
do melhor possível para que essa mãe possa, no momento do parto, né, no momento de se tornar mãe, né, de fato, ela poder exercer essa maternagem da melhor forma possível. Então, né, doutora, fica claro que quando a gente pensa em gestação, né, de certa forma a gente deve pensar também na saúde mental, né? O pré-natal, ele acompanha o desenvolvimento do bebê, está tudo bem, né, com essa mulher, mas olhar para a saúde mental é um aspecto de extrema relevância, visto quantas mulheres aí, né, têm adoecido a partir da sua experiência, né, com a maternagem ou a própria gestação. Uhum. Então, envolve muitas outras questões, muitas mudanças, né? Mudança de papel, questões de trabalho, enfim, que no decorrer aqui da nossa conversa a gente vai estar abordando. Mas acho que é muito importante também o senhor falar o que é, né? A gente escuta muito falar da depressão pós-parto. O que é a depressão pós-parto? Como que a gente deve observar isso, né? Enquanto sinal e sintoma, né? Então, o que a gente sabe, assim, do ponto de vista estatístico, e dentro da medicina a gente trabalha bastante com isso, de que a cada 4 mulheres gestantes que ganham seu filho, que parem, uma acaba desenvolvendo quadro depressivo. Quer dizer, 25% das mulheres que se tornam mães acabam desenvolvendo depressão pós-parto. É um número muito alto. O que a gente vai considerar assim para desenvolver depressão pós-parto? E eu acho que até é interessante diferenciar a depressão pós-parto do baby blue. O baby blue é um momento que é fisiológico, que geralmente acontece nas primeiras 2 semanas pós-parto, né, em que a mulher se sente cansada, se sente exaurida, até pelo próprio trabalho do parto, né, e até por se organizar em relação ao novo filho, né, e a nova rotina de vida dela. E que logo em seguida, de acordo com ajustando a rotina, logo em seguida ela se organiza, né? A depressão pós-parto geralmente começa assim depois desse período, né? Da segunda semana em diante até a 8ª semana. E se caracteriza aí sim com sintomas mais específicos, não só de cansaço, mas de desânimo, de desinteresse, irritabilidade, né? Tristeza, um sentimento de vazio, né? Um sentimento de não saber o porquê que está ali, de culpa, de não estar conseguindo dar conta do filho. Né? Então, todos esses sentimentos que são sintomas, na verdade, que vão se agregando e vão aumentando conforme o tempo vai passando. Então, aí sim é um momento crucial de fazer o manejo, né, o tratamento adequado. Fazer o diagnóstico do tratamento. Isso, exatamente. Então, assim, o tratamento para a depressão pós-parto se baseia principalmente na questão do tratamento medicamentoso, né? Associa-se também a psicoterapia, me parece muito importante para ajustar muitas vezes essa nova rotina da mulher, né? O apoio da família também me parece muito importante, né? Muitas vezes a mãe, a avó do bebê é crucial, justamente trazendo essa experiência de vida para poder dar esse suporte para essa mãe que está adoecida e que precisa ser acolhida. Sim. Alguns dados, né, nos trazendo que em torno de 80% das mulheres podem desenvolver o baby blue, né, e que tem uma sutil diferença, mas que algo começa ali que se de repente assim, né, não tem a remissão desses sintomas, então tem que ficar de olho. É importante a gente desmistificar isso, né, assim, a depressão pós-parto não é algo porque a mulher não quer seu filho, ou não ama seu filho, né, bem diferente disso, é um transtorno mental que tem tratamento, deve ter um diagnóstico correto e devido acompanhamento. Quer dizer, se ela não tratar, o que pode acontecer? Então, o que a gente vê, assim, o que eu vejo tanto na minha prática é quando a gente vê na questão de teoria e estatística, né? Uma depressão pós-parto não tratada, né, ou mal tratada, ela vai fazer com que a mulher desenvolva outros episódios depressivos no decorrer da vida dela, né? Então, há um aumento da chance dela desenvolver outros episódios e desenvolver um quadro de depressão crônica, né? Uma depressão de um transtorno depressivo, não somente um episódio depressivo, né? E acabando tendo outros episódios durante a vida dela. E acaba, com certeza, prejudicando o desenvolvimento dessa mulher, né? Dessa pessoa, dessa família, né? Com certeza, uma mulher adoecida no seio familiar vai causar prejuízos no desenvolvimento dos seus filhos, do relacionamento conjugal, né? E que precisa ser tratado, sim. Tratando resolve. A gente tem que só, talvez, ter cuidado, né, de que tudo isso é para nos informar e para que a gente possa realmente olhar para essa questão como um problema de saúde Sem mental. preconceito, né? Sem preconceito.
e sem culpabilização, né? Porque todos ao redor aí podem contribuir de alguma forma, né? Na chegada de um filho, na chegada de um bebê. Mas a mulher, por várias questões, inclusive sociais, ela fica exposta a uma série de questões que, inclusive, né, auxiliam no adoecimento dela. É isso, doutor? É isso. Tá bem, então agradecemos mais uma vez a participação. Eu que agradeço. Alguns dados no Brasil, né, nos apontam que mais de 50% dos casais ainda não planejam a chegada dos filhos. E esse dado impacta. Vamos falar um pouquinho agora com a psicóloga Leonora Vidal Spiller, que é também terapeuta sistêmica familiar, também é professora e docente aqui do curso de psicologia de Xanxerê. Então, assim, né, Leonora, o que a gente pode pensar na chegada dos filhos, né? Como é que isso impacta na relação conjugal? A primeira coisa eu vejo que tem a ver com o que você falou na questão do planejamento, né? As pessoas, algumas inclusive, né, conseguem esse planejamento, outras nem tanto, mas elas não têm ideia do que, o que é planejar esse bebê. Planejar esse bebê implica em planejar os papéis que cada um vai ter. Porque esse pai, né, porque não se faz com um só, se faz com dois. Eu sempre digo que fazer é muito bom, parir é mais ou menos criar. É um problema para a vida inteira, então todo mundo tem que estar engajado nisso. Então, assim, que tipo de parentalidade a gente vai querer exercer? Né? Você vai estar junto comigo em todos os momentos? Quando a gente estiver os dois trabalhando e o neném tanto chorar, cada noite uma acorda, como que a gente vai compartilhar isso? Isso já é uma coisa pré-gravidez. Porque tem gente que engravida e depois quando a criança nasce, mas eu nunca disse para você que eu ia ajudar a cuidar. Mas eu achei que sim, a gente pressupõe muita coisa, né? Eu bato muito na tecla da comunicação e a comunicação envolve isso, planejar, conversar. Depois, quando o bebê já está a caminho, já está ali, a gente tem algumas questões que envolvem a conjugalidade, que, por exemplo, esta mulher, principalmente no momento em que se aproxima mais do final da gestação, ela engorda. Né? Tem algumas que conseguem manter, né, engordar pouco, engordar 8, 9 quilos, algumas outras não conseguem. Então, autoestima, todas essas questões, os próprios hormônios, né? Quem é mãe sabe, a gente fica extremamente sensível, extremamente irritado, os desejos malucos de comer coisas. E este homem, às vezes preocupado, com medo de não querer machucar essa mulher, ele acaba deixando de lado qualquer interesse sexual. Então ela começa assim, estou gorda, estou feia, eu não quero mais. Então, às vezes, a própria depressão pós-parto, ou baby blue, ele pode começar antes desse neném aparecer, porque ela começa a se sentir deixada de lado. Por outro lado, quando esse bebê nasce, este pai se sente às vezes ressentido, deixado de lado, porque todo o olhar e atenção desse tamanho é para esta criança, principalmente se é o primeiro filho. O segundo a gente já tem um pouco mais de cancha, a coisa já vai, mas quando é o primeiro, é toda uma idealização. Né? A gente conversava esses dias sobre a questão da glamorização da gestação, né? Onde hoje tem chá de revelação, é chá de bebê, é chá de um monte de coisa. Agora os homens também têm chá dos homens junto com o chá de bebê das mulheres. Então se idealiza aquelas fotos lindas, com né, uma paisagem maravilhosa. Só que, né, como o doutor estava comentando antes, a questão da maternidade, da maternagem, a gente cansa. Né? A gente não toma mais um banho sossegada, a gente toma um banho enquanto o neném dorme. Enquanto tem alguém ali que olha ele, eu tomava banho dançando a música da Xuxa com a minha filha no carrinho olhando para mim, porque pode ficar quieta, então você não tem mais um teu tempo. E isso vai cansando, isso vai sacrificando. Então é muito importante que a gente esteja muito atenta. Então, essa mulher, no momento em que tem esse bebê, que ela vai estar cuidando dele, que ela vai tendo atenção com ele, que ela inclua este pai. Né? Na hora de dar o banho, olha, vamos dar um banho junto, fica aqui, conversa, porque eu sempre digo que a gente precisa conversar com os bebês desde que eles nascem, eles vão criando um repertório, eles vão, essa voz, né, que ele já ouvia antes, ela é uma referência, ela vai deixando a criança mais acalentada, então que o pai participe desse momento, o pai aprende a trocar fralda, o pai troca a fralda, o pai, né, no momento em que a criança deixa de ser amamentada no peito, o pai pode dar mamadeira, o pai deve, né, o filho dos dois. Então, quando ele é incluso nesse processo, ele não se ressente tanto. E uma outra coisa que eu falo muito em sala, falo muito no consultório, a gente, por isso que cansa tanto, a gente agrega papel, a gente não substitui papel. Eu sou mulher, eu sou profissional, eu sou professora, eu sou psicóloga, eu sou esposa, e eu me torno também mãe. Então eu tenho que continuar dando atenção para esse meu marido, eu preciso namorar com ele. Preciso sair para jantar com ele se tem alguém que possa olhar por 2 horas deste bebê. A criança não vai morrer se eu sair 2 horas de perto dela. E eu vejo que as mães de primeira viagem é muito difícil se deixar.
né? Vejo, inclusive, mulheres que vão para o salão para fazer a unha e vão com o bebê junto, elas dizem, não, meu filho me acompanha em todos os lugares. É legal, é bonito, mas assim, precisa? Por que eu tenho que estar agarrada com ele? Eu preciso também de um tempo para rir, fofocar, contar qualquer coisa e chegar em casa relaxada, tranquila e cuidar deste bebê. Então a gente precisa administrar mais este papel e continuar, sim, namorando, dando atenção, vendo um filme, esperando por alguma coisa, mandando uma mensagem durante o dia. Ele não me deixou de existir. Ele não cumpriu só a função de fazer este filho, ele tem a função de criar este filho comigo. Então, quando a gente coloca todo mundo no pacote, acho que fica mais fácil. Sim, então de fato o planejamento é importante, né? E às vezes um acompanhamento, poder ir buscar ajuda, orientação. Eu acho que nós vivemos momentos em que os modelos familiares eles também são diferentes, as famílias elas têm menos pessoas, né? Então de repente assim eu me encontro um casal apenas, não tem uma rede de suporte, né? Para dar conta de algumas questões. E aí nessa situação talvez dentro de pensar assim, para quem está por perto, né? Da família mais próxima, extensa, como que pode ajudar, né, Leonor, assim, como é que pode contribuir nesse momento com a chegada, então, de um novo membro aí na família? O que é muito importante, eu sempre digo, fiz um vídeo, inclusive, esse dia sobre a questão das avós, né? Rede de suporte é extremamente importante, mas não uma rede invasiva, uma rede intrusiva, né? A gente tem alguns casos de mulheres no primeiro filho, principalmente, que não tem experiência alguma e que inclusive o marido me chamou no Instagram pedindo se eu tinha horário porque a mulher achava que estava entrando em depressão. E quando eu conversei com ela, assim, a família estava todo dia lá, o dia inteiro, tinha um avô, e ela ia fazer não, é assim, ela ia dar banho, não, cuidado. Então ela estava se sentindo completamente incompetente de cuidar dessa criança. Ela identificava um choro de fome, um choro de sono, ela estava muito angustiada. Ela achava que estava falhando, porque ela não tinha este momento. Daí eu combinei com ela de que ela iria para casa, eu chamei esse esposo, eu disse que ele podia dizer que a psicóloga tinha mandado, porque tudo bem, eu posso ser ruim, não tem problema, ele que fosse para o mercado, fizesse um rancho enorme, botasse no grupo da família que até terça-feira estava todo mundo proibido de aparecer na casa deles, e eles iam hibernar. Eles iam ficar juntos, eles iam conhecer esse choro dessa menina, era um choro de fome, era um choro de quê, eles iam dar juntos o banho, eles iam conversar, eles iam curtir a casa deles naquele momento, e foi, sabe, essencial para que eles começassem a colocar limite. O apoio é muito importante, mas apoio não pode ser eu não validar, né? Eu invalidar esta nova mãe. E uma outra coisa, as pessoas focam muito no bebê, mesmo quem vai visitar. Ai, que lindo, deixa eu ver. Ninguém pergunta, como que você tá? Como que foi o trabalho de parto? Você tá com dor? Você quer que eu faça um chá? Você quer tomar um banho e eu fico olhando o neném? Para você tomar um banho em paz? Gente, isso sabe, renovador, libertador. Você dizer, se você puder. Eu tive uma experiência muito boa, porque eu não tenho parentes, né, aqui, e a madrinha da minha filha morava no mesmo prédio que eu. Geralmente, 6 horas, ela batia na porta e dizia, podemos pegar? Eu assim, pode. Daí eu tomava um banho, eu não sabia direito o que eu fazia, se eu tomava banho, se eu descansava. Daí sempre optava por um banho demorado, um banho tranquilo, botava uma música. Nossa, quando a Amanda voltava, eu estava outra pessoa. Eu estava bem, eu tinha conseguido fazer alguma coisa para mim, sem ficar olhando no relógio que tinha outra coisa. Então, se você vai visitar, pergunte como você está. Mesma coisa quem tem um segundo filho, né? Um filho anterior. Que as pessoas, por que o fulaninho tem ciúme? Porque todo mundo chega lá e olha pro bebê. Eu sempre digo, chega e olha primeiro pro Joãozinho. Ui, que lindo esse teu irmãozinho. Como é que ele tá? Como é que é o nome dele? Ele incomoda você? Ele deixa você dormir? Às vezes. Você está ajudando com o banho? Você alcança a fralda para a mamãe? Que legal. Me apresenta o teu irmão. Né? E ele leva você até esta criança. Ele teve um papel, ele continuou tendo um papel nessa família. Tem gente que passa pela criança, tropeça nela e nem diz oi. Né? E daí a criança começa a ficar ressentida, às vezes começa com a questão do ciúme, começa a voltar alguns comportamentos, estava indo para a escola super bem, de uma hora para outra só chora, porque ele fica com esse, gente, eu estou sendo substituído. Não, é mais um. Então, o apoio, acho que é nesse sentido, você prestar atenção na mãe, porque se ela não está bem, o bebê não vai ficar bem.
Então, chega lá e vai, que lindo, mas como você está? Me conta primeiro como você está. Aí eu tô assim, que legal, não, mas a gente pode dar algum tipo de experiência. Olha, comigo foi assim. E não dizer, mas tem que ser assim. E outra coisa, não abram o Dr. Google. Porque as pessoas começam a ver, meu Deus, eu tenho isso aqui. A criança piscou direito. As pessoas começam a ficar desesperadas, porque tudo o que acontece, ela vai baixar o quadro clínico, com certeza, porque ela está procurando alguma coisa. Então, esqueçam, você tem um pediatra de confiança, um ginecologista de confiança, e se Deus quiser, uma psicóloga de confiança. Converse com os profissionais e não com o Google. Certo. Bem, né, acho que fica claro na sua fala que os pais precisam conhecer esse bebê, né? Entre o bebê idealizado e o bebê real, há uma diferença, né? Aquele bebê que chega e que então eu vou conhecer depois mesmo, né, que ele nasceu, né, Leonora? Então, a gente não tem que ter a ideia, né, de que então nasceu o bebê e eu sou uma mãe, eu já tenho a priori a saber o que fazer, né? Isso vai ser construído nessa relação, inclusive nessas relações familiares. Eu acho que quebrando um pouquinho, né, essa questão da romantização e idealização da maternidade, que também acaba colocando, né, apontando o dedo e culpabilizando a mãe por tudo que tem que acontecer com relação à criação do seu filho. Obrigada, Leonora, eu que agradeço. Agora nós vamos falar um pouquinho com a Larissa Ferraz, que é fisioterapeuta aqui em Xanxerê, tem uma clínica chamada Corpores Fisioterapia e Pilates. E ela tem uma especialidade, algo muito, muito especial, que é a fisioterapia pélvica. E talvez agora a gente precise conhecer um pouquinho disso, né, Lari? Assim, o que é a fisioterapia pélvica, né? O que ela se propõe quando a gente pensa aí na gestação, no parto, no puerpério? Então, Eli, muito prazer, é um prazer estar aqui. Eu fico muito grata pelo convite. E eu vou falar um pouquinho dessa área da fisioterapia que muita gente não conhece e quando conhece acha que é só para quem já tem, né, alguma disfunção, que já está com algum problema. Mas não. A fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que cuida dessa região íntima da saúde da mulher. A fisioterapia pélvica ela traz muito conhecimento para a mulher. Porque eu sempre digo que uma mulher gestante, uma mulher que está gestando, gerando outra vida, ela deve se conhecer e saber o que está acontecendo no próprio corpo, né? E isso vai trazer benefícios para a sua saúde mental, né? Entender quais são as fases da gestação, o que ela pode sentir em cada fase da gestação, conhecer a sua região íntima, saber o que pode mudar, o que não pode mudar. Isso está diretamente ligado à saúde mental dela. Então, eu acredito que a fisioterapia pélvica, ela ajuda a mulher que ela quer ir para o parto, ela tem, né, como uma proposta, assim, ela quer fazer o parto normal, vaginal, ou é para uma situação que independe disso e também para cesárea, por exemplo? Então, essa é uma ótima pergunta que eu recebo muito no consultório, porque todo mundo acha que a fisioterapia pélvica é somente para quem quer ter um parto normal. Sim. Mas não, a fisioterapia pélvica ela busca em prevenir disfunções que podem acontecer no pós-parto, ou então durante a gestação, como incontinência urinária, seja ela de esforço ou de urgência. A incontinência urinária de esforço é aquela que, quando a mulher faz algum exercício, dá algum espirro, dá uma risada, isso ela acaba perdendo xixi. E também vai prevenir durante a gestação a questão dos prolapsos. O que é prolapso? Né? É aquela descida dos órgãos pélvicos, seja ele o útero, a bexiga e até mesmo o reto. A bexiga caída, né? Sim. Que as pessoas falam muito. Sim. Além disso, a gente vai trabalhar bastante a consciência dela, ela entender o que está acontecendo no próprio corpo e as mudanças que vão acontecendo durante a gestação. Então, isso é independente da via de parto, né? Seja um parto, seja se a mulher quer ter um parto normal, se ela quer ter um parto cesárea, é importante ela se conhecer e saber as mudanças que estão acontecendo no corpo dela. Então, respondendo brevemente a tua pergunta, a fisioterapia pélvica não é só para quem quer ter parto normal, mas para quem quer ter um parto normal, a gente
trabalha todo um conhecimento sobre o que vai acontecer. A gente faz treinamento do expulsivo, a gente relaxa essa musculatura, porque todo mundo acha que para a mulher ter um parto normal, ela precisa ter força, ela precisa fazer força. Mas a força é uma coisa que vai vir com ela no momento certo, ela não precisa ser induzida para isso. Então, a gente treina ao longo de toda a fase da gestação. Sim, que importante, né? Eu acho que a gente vive num momento em que as mulheres, elas temem muito o parto, Sim. né? E elas estão tentando se encorajar, né? Eu vejo vários movimentos profissionais, né, buscando devolver o protagonismo do parto, do nascimento à mulher, né? E acho que essa é uma discussão bem complexa, mas que a fisioterapia pélvica, né, acho que entra muito né, nesse momento, assim, auxiliando essa mulher a ser protagonista dessa cena e entendendo seu corpo, né? E como ele reage frente a esse momento, que pode ser um momento muito significativo na vida dessa mulher. Lari, assim, no pós-parto, né? É possível continuar o acompanhamento? Como é que funciona? Sim, é possível. Assim como a atividade física, depois que a mulher tem um parto normal, um parto cesárea, né, independente da vida de parto, a gente faz uma nova consulta para uma nova avaliação, para saber como que ficaram os músculos íntimos, para saber como que ficou o abdômen dessa mulher depois do parto. E ainda assim, fortalecer para que ela não tenha futuras disfunções ao longo da vida. Então, sim, é possível fazer fisioterapia pélvica durante a gestação e manter o acompanhamento após. E para que ela tenha acesso, né, a esse tipo de fisioterapia. Assim, o obstetra, ele precisa encaminhar. Como é que é trabalhado isso? É em conjunto com o pré-natal? A mulher pode procurar a qualquer momento? Como é que funciona? A mulher pode procurar a qualquer momento a fisioterapia pélvica. Não precisa um médico. O ideal seria que quando mulheres começam a gestação, o médico encaminhasse para a fisioterapia como forma preventiva, né? Mas a gente não é isso, não é essa a nossa realidade, infelizmente. Então, a mulher pode procurar a fisioterapia pélvica assim ainda no início da gestação, no primeiro trimestre. Então, é importante que ela busque o mais cedo possível para que a gente consiga trabalhar o fortalecimento, o alongamento, a flexibilidade ao longo dessa gestação, para que ela não tenha nenhuma disfunção e nem dor e chegue lá no final, na reta final da gestação, com mais preparo físico para o momento do parto, né? Porque a gente não sabe se vai ser um parto normal ou um parto cesárea. Eu sempre falo que a mulher ela tem o direito de escolha sobre qual via ela quer parir. E toda mulher que chega para mim numa consulta e me fala, Lari, eu quero ter um parto normal. Eu falo, ok, a gente vai treinar, a gente vai trabalhar para que tu tenha um parto normal. Eu vou te dar todo o conhecimento sobre o teu corpo e sobre qual é a melhor posição, sobre qual é a melhor respiração que você deve fazer. Mas, falando do parto em si, a gente não tem controle, né, sobre o que vai acontecer. Então, ela precisa estar preparada para isso, independente da via. Então, o ideal é que essa mulher gestante, ela busque a fisioterapia pélvica no início da gestação, né? Caso ela esteja saudável, caso esteja tudo bem, não tem problema ela começar no início da gestação. Muito bem. Então, conhecendo um pouquinho mais, né, sobre fisioterapia pélvica e como ela pode contribuir significativamente, né, inclusive na saúde mental dessa mulher que está se preparando, né, ou já teve o seu bebê. Agradecemos também, Lari, a disponibilidade, né, em vir até aqui conversar conosco. Muito obrigada, eu fico muito feliz pelo convite. Até breve.